Olá, queridos irmãos e amigos do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Segue meu carinhoso abraço a todos. E aqui estamos nós para mais uma vez nos envolvermos desse encontro de amor. De amor porque a gente aprende que os Espíritos dizem que quando a gente se reúne para falar do Cristo, é como convidá-lo à nossa presença, para que Ele esteja conosco. E todas as vezes que nós nos reunimos buscando nos envolver dessas lições benditas, corporificado pelo Cristo Jesus, esse Filho enviado de Deus a nós, à Terra, e que nos serve de modelo, de guia, para que, nos envolvendo desta mensagem, refletindo esta mensagem, a gente possa caminhar para alcançar a tão desejada felicidade por todos nós. E essa busca, esse desejo de alcançar essa felicidade acaba por se tornar um encontro de amor. Bem, o Evangelho, também chamado de a Boa Nova, a Boa Mensagem, tem como propósito dissipar as sombras da ignorância espiritual. Esta ignorância que nos coloca no erro, ou que nos permite estar no erro. Porque uma vez que eu desconheço o caminho ideal para estar de acordo com a lei de Deus, os propósitos divinos, eu então acabo errando. E o erro é isso, é estar em desacordo com a lei. E a lei de Deus, a lei de amor, nos convida, nos convoca a respeitar opiniões alheias, o caminho que é escolhido pelos outros, o jeito de ser de cada um, ainda que isso seja bem diferente daquilo que acredita, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente toma como verdade. Então, a gente vai dizer sempre que refletir o Evangelho é esta condição de sermos convocados para olharmos para o outro com amor. A gente olha para a gente com amor também, porque a gente busca conhecer as limitações que nós possuímos e uma vez que a gente conhece as limitações que a gente tem, a gente então busca avançar, E esse cuidado que a gente tem ao olhar para o outro é aquele cuidado que a gente gostaria e que a gente deseja de ser olhado também. Então, envolver-nos do Evangelho é buscar perdoar os outros da forma que nós gostaríamos e precisamos ser perdoados quanto aos nossos deslizes, quanto às dificuldades que a gente ainda enfrenta nesse processo reencarnatório na Terra. A nossa proposta hoje é refletir sobre a parábola do bom samaritano. Ela é contada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 25 a 37. E o companheiro Haroldo Dutra Dias tem sido um irmão de jornada humana e que muito tem contribuído com luz para o entendimento e compreensão dessas antigas escrituras. E a gente melhor compreende as passagens do Evangelho e das parábolas com as informações e as explicações que ele tem trazido para nós. E ele sempre nos convida, quando a gente vai refletir sobre as parábolas, que é preciso fazer uma viagem no tempo. É preciso voltar aí esses 2000 e poucos anos atrás, 2021 anos, segundo a cronologia escolhida como a era cristã, para que a gente busque entender
a alma daquele povo, a cultura daquele tempo, o significado e uso das palavras e expressões para se comunicar naquele momento, as interpretações que eram feitas pelo povo das expressões, naquela região, enfim, como se organizava aquele momento histórico. E a atenção a essas informações é que tem aberto para a gente muitas portas e janelas para o entendimento dessa mensagem divina do amor de Deus. Este é o convite, então, do nosso irmão Haroldo e que tem dado certo quando a gente faz as nossas leituras e interpretação do Evangelho. Bom, e nessa proposta aí de estudo nosso, nós vamos relembrar que os ensinos de Jesus, eles não surgem assim, jogados ao vento. Quando Jesus conta uma parábola, era sempre envolvido de um contexto. Tinha uma razão do porquê ele estava contando essas narrativas, essas histórias. E na parábola do bom samaritano, Jesus foi procurado por um doutor da lei. E os doutores da lei daquela época, que a gente tanto ouve falar nos evangelhos, eles podem ser comparados hoje aos bacharéis de direito, né? Eram homens que naquela época tinham a formação e se habilitavam no conhecimento para a interpretação das leis propostas pelo povo hebreu. E aí a gente pensa, que leis eram essas? E a gente aprende que são aquelas leis codificadas no Pentateuco mosaico. E esse Pentateuco é um conjunto de 5 livros, que são a Gênese, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. São livros que compõem, né, a Bíblia, que para alguns são chamados de Torá, ou então a lei, e que compõem o Velho Testamento. Mas essa construção de textos que vão formar o pensamento, a maneira de lidar com a presença de Deus, com a relação com o mundo e com a espiritualidade. E aí, a gente ouve Jesus falar, ele não veio para destruir a lei. Ao contrário, ele veio fazer cumpri-la. Então, todas essas informações antes construídas, que existiam, Jesus vai trabalhar com elas, dando àquele povo onde ele esteve nesse momento da humanidade que a gente aprende que foi o momento da juventude, até chegarmos à maioridade, quando vem o Espiritismo trazer informações que vão consolidar, que vão fortalecer as informações do Cristo, né? Elas se completam, se fortalecem. Então, naquele momento, tem essas informações com as quais Jesus vai trabalhar. Muito bem. Então, os doutores da lei conheciam todos esses escritos e os conheciam de cor. Eles eram especialistas dessas leis. Então, um doutor da lei procura Jesus com a intenção de colocá-lo assim, num aperto, numa saia justa, porque ele vai fazer a Jesus uma pergunta que a gente pode chamar assim de maliciosa, capciosa. Ele pergunta para Jesus assim, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, esta pergunta feita a Jesus, ela já estava presente, já havia essa resposta nas antigas escrituras, naquilo que já havia sido dito pelos antigos profetas. E aí a gente percebe que, como sempre, como em toda a época da humanidade, onde há seres humanos, aquele era um assunto que estava em pauta, que estava dando ibope àquele momento.
Então, a discussão do momento era o que fazer para herdar a vida eterna. Então, foi nesse momento que a gente tem os doutores da lei que entendiam bem a imortalidade da alma. Eles entendiam que a morte do corpo existia, mas que havia a imortalidade do ser, do espírito. Eles só não sabiam explicar bem como é que isso acontecia. Como continuar vivo? Onde? E eles acreditavam que se não havia, que havia a morte do corpo, mas não havia a morte do espírito, ia acontecer o momento do Messias vir, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, como ainda hoje o povo judeu não acredita na vinda do Messias, eles ainda estão esperando esse Messias. Então, eles acreditavam que o Messias, quando chegasse à Terra, instauraria, como assim, num passe de mágica, o mundo de regeneração. Eles chamam de Olam Abá, Olam Abá. Eu não sei pronunciar direito. A gente procura isso nos nossos estudos e está lá o Olam Abá, que seria como um mundo de regeneração na Terra. Mas um mundo de regeneração que acontecesse assim como num passe de mágica, onde não houvesse mais violência, briga, onde a paz e a fraternidade fosse instaurada, não houvessem mais guerras, desentendimentos, não houvesse violência, miséria. E era um dizer da época, eles diziam que o leão e o cabrito viveriam juntos. Para eles, na concepção que se tinha, esse momento de regeneração chegaria de repente com a vinda do Messias, e eles não entendiam que a transformação, que a mudança era do indivíduo, do homem. Como hoje a gente fala que esse mundo de regeneração precisa e convida à nossa mudança, à nossa transformação. Pois bem, e aí a gente lembra também que esses doutores da lei, eles não eram bobos, eram pessoas intelectualmente muito inteligentes. E esses espíritos, muitos deles, vieram de experiências em outros mundos. Muitos eram exilados de capela, quer dizer, eles vieram para o planeta Terra para promover, com o conhecimento que já possuíam, promover aqui ajuda para que a Terra avançasse. E nesse processo de auxiliar a Terra com o conhecimento que eles já possuíam, eles iam passando pelo processo de mudança deles mesmos, de transformação deles também. Portanto, esses homens, eles sabiam que nem todos iriam herdar o novo mundo, que nem todos ficariam na terra, que se tornaria, os mansos herdarão a terra. Então, nesse processo de transformação, sabiam esses doutores da lei que nem todos ficariam por aqui, porque alguns precisariam ir para outros mundos, continuar o seu processo de evolução, uma vez que, estando na Terra, não fizeram o melhor para o aprimoramento dela. Daí essa discussão de quem herdaria a Terra, de quem herdaria ou não herdaria. E a conclusão que chegaram é que ficariam na Terra, as discussões que faziam, ficariam na Terra os justos, os que agissem de forma correta. E os injustos, para onde eles iriam? Para o Sheol. E o pensamento religioso
do cristianismo, durante um bom tempo, tomou esse Sheol, e até hoje as pessoas assim veem, né? Imaginam o Sheol como sendo um inferno, aquele lugar para se ficar eternamente em padecimento. Quando a gente aprende que o Sheol é o lugar para onde vão os mortos, como se fosse uma sepultura, mas ele vai ficar ali por um tempo, num silêncio, até que venha um Messias e aí se determine o lugar onde vão agora os espíritos, as almas, né? Aqueles que estavam desencarnados e não tiveram um lugar para ir. Iriam então para esse lugar, e era essa a dificuldade deles explicarem como isso aconteceria. Reencarnariam de novo, né? Ganhariam um novo corpo. Essa era a dificuldade que eles tinham de explicar como isso acontecia. Mas o assunto do momento era quem herdaria a Terra, quem ficaria neste novo mundo. E hoje, com os esclarecimentos dos espíritos, nós somos capazes de compreender que os justos passarão, viverão, estarão na Terra em processos novos de reencarnação, mas os injustos serão levados para outros planetas, para outras escolas, para as outras moradas, que a gente aprende que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, os justos são aqueles, não são os santos, os que estão prontos, mas aqueles que estão no desejo sincero de se aperfeiçoarem, de se melhorarem, de oferecer o melhor. É a luta da gente em conhecer o que é bom, o que é melhor e oferecer essa nossa transformação, essa nossa mudança ao planeta e às pessoas que estão ao nosso lado. Quer dizer, mudando a nossa maneira de ver o mundo, buscando sermos mais tranquilos, mais tolerantes, perdoarmos as dificuldades alheias. Esse convite de fazer brotar em nós a essência divina, as virtudes divinas, é que vão transformar a nós, o ambiente ao nosso entorno e, consequentemente, o nosso planeta. Então, esse seria o justo, aquele que age segundo os padrões da retidão. Mas, para os judeus, eles tinham outras concepções de justiça e de quem era correto. Como era limitada a compreensão da espiritualidade, como eles não tinham de forma clara essa visão da espiritualidade, naquele momento, eles têm uma limitação do que é ser justo. É justo segundo ao que compreendiam como justiça, não ser justo segundo a lei de Deus, a lei de amor. Aí, o que aconteceu? Foi por isso que, em certa ocasião, esse perito da lei, esse doutor da lei, num momento em que Jesus estava, eles se reuniam às vezes na praça onde Jesus estivesse passando, ele foi até Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso a gente vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. E aí, para o doutor da lei, a gente diz que essa foi uma infeliz intenção, né, de colocar Jesus numa saia justa, porque muitos ainda hoje veem Jesus como um homem sábio e colocam Jesus na nossa condição. E esquecem que esse espírito é um espírito crístico. Ele está, a
bilhões de anos de evolução à nossa frente. E ele foi aquele escolhido dentre os Cristos para, em nome de Deus, trabalhar na formação do planeta Terra. Então, tem pessoas que ainda acreditam que quando Jesus esteve na Terra, ele aprendeu com os essênios. Gente, ele não tinha nada a aprender na Terra. Ele estava pronto. Ele passou pelo processo de bebê, de infância, né, de juventude, sendo um espírito, que muito à frente de todos nós. E ele esteve aqui entre nós porque havia um propósito de ensinar. As velhas escrituras vão falar, né, que é o Cordeiro de Deus, é o enviado de Deus, é aquele que vem tirar a nossa ignorância, vem tirar o pecado do mundo, vem trazer as informações para nós vencermos a nossa ignorância. Aí, vocês imaginam, numa analogia bem rasteirinha, é imaginar uma criança, né, de 5 anos querendo pregar uma peça a um irmão de 50. O irmão de 50 logo percebe a brincadeira da criança. Que dirá Jesus, que era aquele que veio construir, preparar o nosso planeta em nome de Deus. Então, Jesus vai dizer ao doutor da lei, né? Vai responder para ele assim, o que está escrito na lei? Lembra da história do Pentateuco mosaico? Das informações que vão sendo passadas como um código para que, conhecendo, possa a humanidade ir mudando o seu comportamento, porque a gente sabe que a lei divina, ela não está inscrita nos livros, ela está inscrita na nossa consciência. Nós temos essa essência divina daquilo que é preciso ser feito. A gente ainda escorrega naquilo que a gente quer fazer. Mas Jesus então vai dizer para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Primeiro o que está escrito. E depois ele vai dizer como você a lê. Ou seja, como é que você entende esses escritos? E por que é que Jesus vai dizer sobre isso, né? Como você lê e como você entende. Porque como toda cultura humana, a palavra, a escrita, ela é de um tempo. As expressões são de um tempo. Quando a gente brinca das gírias, as gírias têm um tempo. Então, quando você diz assim, chuchu beleza, que é uma gíria de uma época, isso logo aponta a sua idade para quem te ouvir falar. Os de certa idade vão entender aquilo que você disse, mas os mais novos não vão entender nada. Por isso o convite de, ao fazer a leitura dos antigos ensinamentos, é preciso ter o olhar da cultura daquele tempo. Então, quando a gente fala dos provérbios, dos ditados populares, dessas frases que estão aí para transmitir conhecimento de uma geração para outra, daquelas que são passadas de pais e filhos, esses provérbios vão ter origem lá na antiguidade. E muitos, nas passagens bíblicas, elas representam ali a sabedoria de um povo. Por exemplo, quando a gente ouve a expressão assim, quem tem pressa, come cru. Não é a palavra pela palavra que traz a informação, mas é toda a expressão num contexto, aí sim, aí ela traz um sentido lógico. Então, é naquele momento em que você precisava trabalhar com uma peça de gesso e você
faz o bolo. Bolo, quando a gente faz e quer desenformá-lo, tirar da forma, estando ele ainda quente. Nós temos grandes possibilidades de que esse bolo saia dali em pedaços. Então, você usa a expressão quem tem pressa come cru, ou seja, você não deu o tempo necessário para a acomodação daquilo que você queria para alcançar o êxito. Muito bem. Então, Jesus, nesse diálogo com o doutor da lei, em que o doutor da lei pergunta a Jesus o que era preciso para herdar, né, um novo mundo, Jesus vai passar a informação, vai dizer para ele que era preciso observar as antigas escrituras, mas observando quais eram os sentidos que elas traziam naquele momento. O que as antigas gerações queriam dizer? Foi esse o cuidado. E aí o rapaz, que, lembrando, como doutores da lei, eles sabiam desses textos de cor e salteado, ele vai responder a Jesus: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Uma condição. Depois, de toda a tua alma. Então, ame de toda a tua alma. E depois, e de todas as tuas forças e entendimento. E vai dizer, finalmente, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tinha ele o conhecimento, né? Que essas informações que estavam nas antigas escrituras permitiria ao homem alcançar este mundo, herdar esse mundo novo. E aí, mesmo assim, mesmo tendo as informações, ele está ali a perguntar isso para Jesus. Então, a gente pode compreender que nessa conversa com o jovem doutor, é preciso que se faça algo, né? E a gente lembra do orador espírita nessa hora, porque muitas vezes é preciso sentir na pele sobre aquilo que se vai falar. A gente fala da dor, a gente fala da dificuldade e muitas vezes as pessoas acreditam que por ter esta tarefa, é uma tarefa como outra qualquer, de fazer as reflexões, estudá-las e dividir da maneira que a gente entende, da maneira que a gente compreende, porque o trabalhador espírita que se propõe a divulgar a mensagem, ele não tem isso fechado. O que nós temos é uma conexão que a gente busca ter com a espiritualidade maior, um processo mediúnico, mas é de medianeiro, né? Buscando ouvir as mensagens que nos chegam, as intuições que nos chegam, porque é uma mensagem que nos chega através da intuição, nos momentos em que estamos sentados para estudar, em que rascunhamos a nossa percepção, em que lemos o que um outro companheiro escreve, em que ouvimos o que outra pessoa fala. E assim a gente vai construindo o nosso pensamento para chegar aqui e dividir com outros. Então, nós não passamos pelas mesmas dores. As nossas dores são exercícios diferentes. Da mesma forma, os nossos exercícios de alegria, de amor, mas são esses exercícios que trabalham com o sentimento que faz com que a gente possa refletir e possa falar sobre essa condição do amor, da dor. E a parábola em questão, nós vamos refletir, que é a do bom samaritano, nós vamos refletir sobre 3 níveis de amor aos quais Jesus nos convida a perceber. Então, Jesus primeiro vai falar para termos uma compreensão ampla, porque é preciso estar envolvido nesse amor, comprometido naquilo que você precisa entender.
E esse comprometimento daquilo que você precisa entender, na grande maioria das vezes, ele vai vir com a vivência, com a experienciar. E a compreensão real daquilo que você fala, ela vem com essa vivência. E aí a gente diz, nós não precisamos de passar por todas as experiências que o outro passa, mas a gente passa por experiências de dor, as experiências de alegria, as experiências de amor, na medida e na necessidade de cada um. E essas experiências ao longo de vários processos reencarnatórios é que vão marcando em nós, vão sendo ali registrados de forma que a gente diga, isso eu não quero fazer, isso é preciso fazer, isto é bom fazer. Muito bem. Aí, a gente vai voltar lá à resposta do rapaz, que estava escrito nas antigas escrituras, o que era preciso para herdar a vida eterna. Então, primeiro nível do amor lá, a primeira condição está assim, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Os judeus sabiam que era impossível amar a Deus sem amar ao próximo, que somente através desse amor ao outro é que a gente pode chegar a Deus. Mas ele vai dizer que é amar a Deus de todo o coração. E aqui vamos nós, por conta do convite desses historiadores que vão falando, olha, a palavra traduzida, quando traduzida, ela perde muitas vezes a dimensão das informações que ela guardava quando lá na antiguidade. É imaginar alguém fazendo a leitura de textos mais antigos, mas no futuro, de textos de hoje, e que tenham ditados populares. E aí está lá o apressado come cru. É bem provável que ele tenha que fazer uma pesquisa para entender o significado dessas expressões no contexto de hoje, para aí aplicar lá no futuro. E olha que nós estamos falando aqui de textos, de escrituras de 2000 anos atrás, né? Então, nesse momento, quando o rapaz responde no que estava nas antigas escrituras, que era preciso amar ao teu Deus de todo o coração, a palavra coração, aqui traduzida, para os hebreus, que para coração é sede do sentimento, né? Coração para nós é sede dos sentimentos. Só que na tradução, coração que está lá, que é lev, né? Que é a palavrinha em hebraico, ela não é só sede do sentimento, ela é sede do sentimento, da razão, da inteligência. E a gente vai aprendendo com esses estudiosos que há uma passagem lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, o roubo, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Então, olha, está dizendo que é do coração. Por quê? É um trabalho conjunto daquilo que a gente sente e aí é produzido para a mente e a gente expande nas nossas ações aquilo que a gente tem de pior, mas também aquilo que a gente tem de melhor. A escolha sempre vai ser nossa. Muito bem. Então, se leve, né, nesse sentido, coração, amar de todo o seu coração, para os hebreus, quer dizer que é preciso que a gente se envolva de sentimento do amor, mas com sabedoria, com entendimento, com razão. Aquela história de
Eu amo. Vamos pôr exemplo aqui de uma mãe, né? Eu vou falar desse porque é o meu contexto, é a minha vida. Cada um ama com a capacidade que tem, é aquilo que tem. Nós vamos falar disso ainda aqui nesse texto. Aquilo que me forma, mas eu amo. E ao amar, eu sei as limitações que esses filhos de Deus, que estão sob minha responsabilidade, aos quais eu também amo, né? Eu amo, mas eu sei observar as limitações. E aí o que a gente faz? A gente educa, a gente chama atenção, a gente busca ensinar. É esta condição, então, de ensinar e de mostrar que é trabalhar o amor e a razão. Então, é um sentimento que pulsa no coração, mas que para os hebreus não era só o sentir, não é só viver essa emoção sem cabimento, né? É preciso trabalhar essa emoção com a razão, com o conhecimento. Por isso que em todas as áreas a gente busca dividir os conhecimentos para, conhecendo, melhor atuar, melhor agir para conosco e para com os outros. Então, nesse primeiro momento, o primeiro nível de amor é o convite a amar com o coração, envolvendo aí sabedoria e entendimento. Muito bem. Aí nós vamos para o segundo nível de amor, porque ele diz que é amar a teu Deus de todo o coração. E ele vai dizer que o segundo nível do amor é amar com toda a tua alma. Pois muito bem, então nós tivemos o primeiro encontro dessa nossa história da parábola em que falamos da parábola do bom samaritano, em que estamos falando dos 3 níveis de amor, que é o convite de Jesus para herdarmos um novo planeta. E ela vem, então, em um momento muito oportuno em que estamos vivendo todos esses dramas em função da pandemia. Daí, nós encerramos a primeira etapa da parábola do bom samaritano e nos encontramos num próximo momento para terminarmos, então, a reflexão sobre esta parábola, onde vamos entender os outros 2 níveis de amor e fechando, assim, o estudo da parábola do bom samaritano. Aguardo todos vocês nesse abençoado espaço de reflexão, onde, conhecendo as mensagens do Cristo, buscamos entender o nosso propósito na Terra, buscamos compreender o que é preciso conhecer para transformar em nós e sermos pessoas melhores para a nova Terra que tanto desejamos, que tanto idealizamos. Fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro.